repara só, porque nós socialistas somos confrontados muito com esse negócio, né, de que nós somos utópicos, né? Existe uma maneira de argumentar que diminui um pouco o fardo da construção de alguma coisa nova. Pensa bem, se a gente recuar no tempo, a humanidade, num certo sentido, ela já operou maravilhas e coisas mágicas. Quer ver? Era uma coisa impossível de se imaginar fazer uma coisa tão grande, toda feita de ferro e aço, e que aquilo não submergisse. A ideia de fazer um navio baseado em ferro e aço era uma coisa de loucos. A humanidade fez e os navios funcionam assim. Mais louco e utópico, no mau sentido da palavra, era imaginar que o ser humano pudesse voar. E o ser humano voou. Né? E aí vai. Não podemos negar que mais dinheiro nosso papel hoje. O capitalismo ele produz, do ponto de vista das matérias, muitas riquezas, mas que não satisfaz as necessidades humanas. O grande trunfo do capitalismo, enquanto promessa, é, em tese, a liberdade, mas, na verdade, a liberdade só da mercadoria. O povo não tem a liberdade de transitar entre um país e outro, não tem a liberdade de consumir. Isso, o capitalismo diz que dá todas as oportunidades iguais a todo mundo. E aí coloca que, na verdade, não há problema em relação às populações negras, por exemplo, porque há oportunidade para todos, é só estudar. Só que escola é essa, que saúde é essa, que qualidade de vida esse capitalismo propõe. É uma sociedade que está decadente, destruída, destrói a natureza, a humanidade, coloca a África, né, um continente inteiro, né, jogado na miséria, na AIDS, né, ou seja, uma situação que é insustentável. Uma das dimensões dessa crise planetária do capitalismo é a dimensão ambiental. Nós estamos consumindo muito mais do que a Terra pode repor já há algum tempo. Mas, por outro lado, ele tem demonstrado também ter bastante flexibilidade para superar crises. Tem demonstrado capacidade de encontrar novas formas de acumulação, novos espaços de valorização do capital, inclusão de novos produtos, invenção de novos produtos. O capitalismo não vai se jogar no abismo sozinho, ele precisa de um empurrão, estamos aí para isso. Eram dois guerrilheiros às vésperas da Revolução. Um capitão e um soldado num acampamento da selva do Maiombe. O soldado pergunta ao capitão: "E depois que fizermos a revolução, capitão, o que vai acontecer quando chegarmos ao poder?" "Nós vamos construir o socialismo", responde o capitão. "Só que isso demora 30 ou 50 anos. Ao final de 5 anos, o povo vai começar a dizer que esse tal socialismo não resolveu esse ou aquele problema dele. E vai ser verdade, porque é impossível resolver tantos problemas em um país atrasado em apenas 5 anos." Não podemos negar que mais dinheiro nosso papel hoje. Nós estamos numa crise típica, né? Ou seja, as empresas pararam de produzir, não porque as pessoas não precisem de produto, mas porque ela não consegue vender, não consegue realizar a mais-valia. Ali para o capitalista pouco importa se está produzindo uma geladeira ou um revólver, uma munição. Ele tem que vender, ele tem que completar o seu ciclo de produção. Então, estamos tipicamente nessa crise. E como não se tem mais crédito para que se realize a mais-valia, as pessoas também não têm renda porque ele explora, concentra. Então, nós estamos nesse momento, numa crise típica de excesso de produção, onde as pessoas não conseguem adquirir os seus valores de uso. O que a gente percebeu nesse período é que houve um incremento incrível de produtividade e, por
por outro lado, a ampla maioria da população está fora dos ganhos dessa produtividade. Enfim, existe uma grande propaganda e existe a propaganda de que as pessoas podem ser felizes consumindo, né? Só que a realidade é um pouco diferente, né? Principalmente para os jovens pobres, negros, moradores da periferia, sabem que com R$460 por mês, ou às vezes metade disso, ou às vezes nem isso, é impossível satisfazer a todas as suas vontades. Todas as mudanças, a promessa era que para ampliar a capacidade de produção e uma promessa de que mais gente viveria melhor, atingiria o nível de consumo e, através do consumo, realizar a sua felicidade. Essa civilização, baseada nesse padrão de produção, de consumo, não é? De não respeito aos limites da própria natureza, de uma civilização baseada no individualismo, consumista, egoísta, que aí está, ela é completamente insustentável do ponto de vista da vida, não só da vida da espécie humana, mas da vida no próprio planeta. Então, não são várias crises, é uma crise. Quer dizer, quando você olha para a crise econômica e para a crise ambiental, o que você tem, na verdade, é um questionamento sobre o próprio modelo de civilização. É, na verdade, uma crise de civilização, desse sistema que está aí, que é o que a gente precisaria derrubar. Eu acho que a gente tem que fazer uma batalha contra o senso comum dessas eternidades, né? Acho que é muito mesquinho, é muito curto pensar na eternidade dessas coisas. Eu acho que é uma batalha que a gente pode fazer, né? O capitalismo é muito recente, e imaginar que ele pode ser eterno, quando nada é eterno na história, tudo que está à nossa volta, né, não é eterno, né? Só a morte é eterna, e há controvérsias, tem médicos que começam a questionar isso, então não faz muito sentido, né, imaginar que essa maneira, né, caótica, né, de organização econômica, né, da sociedade seja eterna. Eu acho que a gente pode apresentar o socialismo, reapresentar, porque a gente já tem falado isso há muito tempo, mas é uma ótima oportunidade nesse momento de mostrar que a gente tem um outro caminho, que não é esse caminho em que existe um privilégio só para alguns. Então acho que a gente está no momento, porque toda a crise, ela é uma possibilidade de você mudar o que está existindo, em qualquer momento de crise, tanto na crise pessoal, principalmente numa crise de Estado ou de estrutura na economia como está. Então, a gente pode aproveitar esse momento para a resposta, uma grande oportunidade. Nós achamos que a saída é socialista, sim, tá? Nós somos socialistas e que durante a crise é fácil falar do socialismo. Por quê? Porque nós agora temos que atacar o capital, nós temos que mostrar para a população que está sentindo na pele o que é o capital. É um curso de como é que funciona a sociedade, é um curso, a crise econômica é um curso do que é o Estado burguês. Até agora a saída dos governos diante da crise foi mais dinheiro para os banqueiros, mais dinheiro para o capital, mais dinheiro para as empresas e para os trabalhadores não há segurança nenhuma. Mas o que diríamos às pessoas, capitão? Pergunta o soldado. Diremos que eles estão sendo agitados por elementos contra-revolucionários, responde o capitão. E vai ser verdade também, porque qualquer regime cria seus elementos de oposição. Então, vamos reforçar a segurança, aumentar a disciplina e fazer limpezas. O centralismo se reforça e a democracia desaparece. Da vigilância necessária se passa um ambiente policial dentro do partido, e a crítica se afoga em seu seio. O dramático é que, objetivamente, não se pode escapar disso. Mas depende dos homens, não é, capitão? Até agora a saída do governo mais dinheiro para o mais dinheiro para o capital, mais dinheiro para... Enquanto um capitalista produz valores de troca, como é que ele vai ter lucro? Nós, no socialismo, vamos produzir valores de uso. Como as pessoas vão viver melhor com esse produto? Essa é a diferença. Nós jamais teríamos uma crise de... As
pessoas quererem o produto e a gente não poder fazer. Se acontecer, que ela seja fruto de uma colheita ruim e não de uma super colheita, porque essa é a meleca que o capitalismo, né, produziu. Outra coisa, uma sociedade que não tem a publicidade na televisão dessas coisas que não precisa ter. Então, imagino que a sociedade socialista, as pessoas vão ter não só tempo material, mas tipo tempo espiritual e outras coisas assim para se desenvolverem plenamente, né? Então, elas poderão ser pessoas realmente livres, né? No sentido de ser mais espontâneas, fazerem mais arte, né? Se desenvolver tanto tecnicamente, que a gente chama de tecnicamente hoje, mas que eu acredito que seja o sentido real de ser humano, né? Mas esse socialismo não pode existir se as mulheres não tiverem direito ao seu próprio corpo, se nós mulheres não tivermos os salários iguais para cargos iguais, se essa educação não for respeitada para absolutamente todos, não for educação para um, educação para outros. Estamos falando de um socialismo que ele, no meu entendimento, incorpora, né, toda a generosidade da visão igualitária desde que surgiu desde os socialistas utópicos, passando pela elaboração genial de Marx e de Engels, né, uma sociedade sem classes, uma sociedade onde efetivamente nós possamos abolir qualquer forma de opressão, de exploração e de dominação. Enfim, um socialismo contemporâneo que possa dar conta da crise que nós vivemos hoje, tá certo? Sem abrir mão das suas premissas históricas, mas sabendo que, na verdade, só elas não vão resolver. O novo socialismo, para ser efetivamente viável, sustentável, ele tem que ser ecológico, humanista e feminista. Os homens, soldado, continua o capitão. Os homens serão prisioneiros das estruturas que eles mesmos criaram. Todo organismo vivo tende a cristalizar-se. É obrigado a fechar-se sobre si mesmo se o ambiente em que ele está é hostil. A pele endurece e dá origem a espinhos defensivos. A coesão interna vai ficando maior e, com isso, diminui a comunicação. E sabe de onde vai vir a contestação, soldado? Quem critica será confundido com um contra-revolucionário. A burocracia será dona e senhora, e, com ela, virá o conformismo, o trabalho ordenado, mas sem paixão, a incapacidade de colocar em questão a razão e reformulá-la continuamente. O organismo vivo, soldado, realmente vivo, é aquele capaz de se negar e renascer de forma diferente, ou melhor, de dar origem a algo novo. Qual o sujeito revolucionário? Esse conhecimento é muito elitizado. Tem que talvez ser um pouco mais romântico. Pode sim ser mudado. Que o revolucionário ama toda a humanidade. Eu acho que o sujeito revolucionário são muitas pessoas. São pessoas, né? Obviamente, pessoas que vivem do seu trabalho e não pessoas que vivem do trabalho alheio, né? Em matéria de grandes números, são mulheres e homens, pessoas que vivem do seu trabalho. Pode até ser dentro da fábrica, mas pode ser no comércio, pode ser na universidade, né? Acho que o elemento mais importante são pessoas que percebem que vivem do seu trabalho e que acabam sendo exploradas por isso. Nesse processo, a nossa opinião é que dá-se uma necessidade de reorganizar o movimento sindical, de reorganizar o movimento social. Esse processo não é apenas no âmbito sindical, não é apenas no âmbito social, é também no âmbito partidário. O surgimento do PSOL é uma resposta na tentativa de construir um partido político que fosse capaz de ser instrumento dos trabalhadores, da maioria do povo, para operar as mudanças e as reivindicações que a gente defende. Uma coisa que eu acho muito importante chamar a atenção é que hoje nós temos toda uma agenda
de repensar o que foram as experiências de construção do socialismo e o que deve ser o socialismo daqui para frente, que a gente pode chamar de socialismo do século XXI. Acho que é possível realmente a gente ter uma decisão centralizada de algumas grandes questões e é possível fazer isso de uma forma muito mais participativa do que foi no passado, aproveitando também o desenvolvimento técnico, as comunicações que existem hoje, né? Então, o sujeito revolucionário hoje é aquele que está disposto a criar, não é disposto simplesmente a seguir alguma coisa do que ele tem que fazer, na verdade, pegar com as mãos todo o potencial que as novas tecnologias e todos os problemas que a questão ambiental nos traz e criar em cima disso uma forma de conviver coletivamente, né? De mudar a forma com que a gente se relaciona com a produção e com os outros. E o soldado insiste, mas depende dos homens, então, de serem realmente revolucionários e terem clareza do que o povo precisa. Não só, responde o capitão. Depende do compromisso de seres excepcionais, de seres que buscam alcançar o homem novo, agora, aqui, que tomam as condições do tempo em que vivem para transformar suas organizações e para se empregar legitimamente, por convicção e por prazer, a construção de outra vida, de outra humanidade. Agora extraída de mais dinheiro para o sistema, mais dinheiro. Eu sou socialista porque eu acredito que a gente pode sempre mudar. Porque eu acredito que as pessoas podem ser felizes, devem inclusive trabalhar menos e ter oportunidades e direitos iguais. Eu sou socialista exatamente por isso, porque eu não acredito que o capitalismo seja capaz de oferecer para a humanidade, pelo menos a grande parte da humanidade, uma vida justa, uma vida digna. Eu sou socialista porque eu sou feminista, porque eu acho que não dá para construir uma sociedade em que se discrimine as mulheres, em que se mate as mulheres, porque as mulheres são pessoas de segunda categoria, tanto no trabalho, tanto na saúde. Nós temos que ser socialistas no sentido de compreender, tá certo, que a saída dessa crise passa justamente por uma nova forma da relação, uma nova relação dos homens entre si, na sua organização societária e na relação da sociedade com o seu entorno natural. Por isso é que eu sou socialista. Eu sou socialista porque eu acredito que a desigualdade social, que a apropriação do conhecimento e das técnicas de produção não tem que servir só para benefícios de algumas parcelas da população, mas sim para toda a comunidade. Não é possível ser feliz no capitalismo usando 8 horas do dia para trabalhar, 4 para se locomover até o trabalho e mais 4 ou 5 para se preparar para ser explorado pelo capitalismo. Eu não vejo nenhum sentido. Eu não acho que passar a vida na praia ou consumindo sempre a câmera fotográfica de última geração, não acho que isso seja nem mais divertido, nem mais emocionante do que militar, do que ter uma vida militante, né? Preenche mais a vida, você faz mais coisas, né? É uma vida mais interessante. Sou socialista porque não dá para você viver achando que a vida vai ser essa coisa de viver dentro de uma cápsula ou passando em branco com todos os horrores e desumanidades que tem no dia a dia. Então, ser socialista é dar um sentido humano para a vida. Quer dizer, só dá para eu achar que vale a pena estar aqui, mas só faz sentido achar que está aqui se você puder estar transformando o que está aqui, porque aceitar a realidade não é viver. Aceitar a realidade aqui é você ir se desumanizando. Em tese, é uma tarefa mais fácil para a humanidade reorganizar a vida das pessoas, reorganizar a economia das pessoas, de maneira a que as pessoas, os cidadãos e as cidadãs, tenham mais controle, ou seja, de que a economia seja, né, submetida às pessoas e não o contrário, e que essa economia funcione com coisas muito simples. Chamar isso de utópico no sentido pejorativo da palavra afronta a racionalidade. Isso é mais fácil do que ir à Lua. Racionalmente, isso é muito mais fácil do que construir um navio de ferro que flutua.
Sem falar voar, né? Que essa foi